das iniciativas nossa foi tentar, através de uma PEC, alterar o que foi decidido por lei lá em Brasília, que volte para o caminhoneiro autônomo cumprir apenas 8 horas de descanso ininterrupto. E o que está faltando então hoje para sair essa aposentadoria especial, para retornar? Do meu ponto de vista, é esta pressão que precisamos dar na relatoria, no governo, nos parlamentares, para que nos incluam. E nós aqui, enquanto liderança, entidades, a gente está lutando para resolver essa questão das LS, 7 eixos, 5 eixos. Eu participei do 5º encontro dos caminhoneiros aqui em Guarulhos com entidades que representam a categoria. Os assuntos debatidos foram piso mínimo de frete, aposentadoria especial e jornada de descanso, com foco ali em flexibilização das 11 horas e os pontos de parada e descanso que não existem. É uma devolutiva das entidades para os trabalhos que foram realizados aí nos últimos meses. Segue o vídeo. Piso mínimo de frete, tenho dito, né, de que nós conquistamos em 2018 e não levamos até 2025. E aqui resgatar uma reunião importantíssima que aconteceu em fevereiro em Santos, que deu um novo ânimo para a luta também pelo piso mínimo de frete, também pela aposentadoria, também pela jornada de trabalho e outras questões que estão vinculadas. Essa reunião de Santos fez com que houvesse mobilização para dentro do governo, exigindo uma pauta de reivindicações que começou a ser tratada. E uma delas, do piso mínimo de frete, era a fiscalização da NTT sobre o mau pagador, sobre o mau empresário, sobre aquele que descumpre a lei. E a NTT está fazendo o seu trabalho. Isso gerou incômodo, com certeza, porque aquele que não estava pagando não estava sendo fiscalizado. No momento que passou a ter multas, começou a questionar, inclusive, a legalidade da lei. O ponto importante é que, salvo algumas faixas que nós temos problemas e temos que resolver no piso mínimo de frete, e que se refere à LS, ao caminhão que carrega até 32 toneladas, principalmente no agronegócio, no cimento, no sal, essa margem nós precisamos melhorar. Para essa melhora, a NTT lançou um novo estudo agora, em 12 de novembro até 11 de dezembro, para as contribuições. Precisamos sim estar muito atentos a esta melhoria, mas o que me deixa satisfeito, o que me deixa alegre, que de norte a sul, de leste a oeste do país, a categoria se uniu na defesa pelo piso mínimo de frete. Não há caminhoneiro que não assuma esta bandeira por entender ela extremamente necessária. Suas correções são necessárias, mas muito mais que as correções, é necessário manter a lei, é necessário salvar vidas, dar continuidade e sobrevivência à categoria, porque o piso mínimo de frete é isso, é a possibilidade de continuar ainda no mercado. O que nós identificamos até esse momento, o piso mínimo está sendo aplicado, a NTT está multando, porém a gente precisa ver algumas distorções, principalmente no 9 eixo. O 9 eixo está com frete muito baixo, ele está muito abaixo. Ele acaba prejudicando os 5, 6 e 7 eixos e também prejudicando quem tem 9 eixos, que está trabalhando muito abaixo do custo de trabalho dele. Então a gente entende que a gente precisa regular duas coisas agora que vai abrir o prazo na NTT para a gente entrar com contestações, entrar com algumas sugestões para melhorar a aplicabilidade e também os índices da tabela. Eu acredito que a gente tem dois caminhos. Um, ter uma tabela para o pessoal do 3/4 e dos utilitários. Ele tem que ter um piso mínimo para ser aplicado a eles também, do mesmo molde que é para os caminhoneiros com caminhão. Olhar essas correções que devem ser feitas, que eu acredito que são só micro-correções, principalmente no 9 eixo, e também ver como vai ser a aplicabilidade das multas de uma forma mais automatizada e o travamento da tabela do frete mínimo pelo MDFE. Ontem a gente teve uma reunião com a IPA, que é o Instituto Pensar Agropecuário, que representa entidades de grande porte no país, e a gente percebeu o reconhecimento da lei. Então, quando a gente percebe que o outro lado reconhece que a lei está aí, está estabelecida e que daqui para frente vai ter que ser cumprida, infelizmente por conta da dor, das multas e da fiscalização, isso para nós é uma grande vitória, com certeza. Então as multas estão sendo aplicadas. As multas estão sendo aplicadas. Ontem eles falaram em 400 milhões em multas
é o que eles imaginam. Há um delay entre a condição de multa até chegar à multa propriamente dita para os embarcadores e as transportadoras, mas a gente sabe que as multas estão acontecendo. Quais são os próximos passos? Bom, acho que agora que a gente está numa situação de entendimento da lei, é importante que a gente não tenha isso como uma vitória e sair comemorar, não é isso. Agora é construção. É buscar entendimento e resolução dos pormenores, né? Que para alguns segmentos é pormenor, mas para o caminhoneiro que está lá na base querendo carregar e não consegue, é o dia a dia, é a vida dele. E nós aqui, enquanto liderança, entidades, a gente está lutando para resolver essa questão das LS, 7 eixos, 5 eixos, para equalizar os valores e continuar trabalhando. Esse é um entendimento geral de todo mundo que representa o caminhoneiro. Nós estamos vivendo o dia a dia, o sofrimento dos caminhoneiros lá na base. Então a gente vai buscar, né, junto com o agronegócio, as entidades representativas do outro lado, construir uma proposta a todas as mãos para entregar para o governo federal, dizendo o seguinte, a lei permanece, os direitos estabelecidos vão ser respeitados, mas aqui nesse ponto nós precisamos entender e resolver a questão. Ou seja, apenas ajuste, né? Apenas ajustes. Outro ponto discutido, a jornada de trabalho. Qual a tua avaliação sobre essas discussões aqui? Qual o principal desafio no momento? Olha, agora em 6 de novembro foi feita na Comissão de Constituição e Justiça um novo texto que regulamenta algumas posições, como, por exemplo, de que não havendo a infraestrutura com pontos de parada, não possa exercer a multa sobre o horário estendido, que é prerrogativa do governo estabelecer quais são os pontos, incluindo pontos credenciados dos postos de combustíveis. No nosso entender, foi o que era possível para o momento. Foi um avanço de ter uma legislação que trate do tema. Porém, nós precisamos melhorar os critérios que definem aonde são os pontos de parada. Por exemplo, postos de combustíveis com 20 lugares no estacionamento não pode ser credenciado, em más condições sanitárias não pode ser credenciado. Então nós temos que rediscutir agora os critérios para esses pontos. Lembrando de que nós só temos 8 pontos de paradas pelo país e 176 postos credenciados. Se todos os postos credenciados do país, com mais esses 8 pontos de parada, nos dariam tão somente 15 mil vagas, para ver como a infraestrutura é tão precária que a lei é difícil de ter aplicabilidade, né? Portanto, vamos melhorar nesse cenário e temos proposta para fazer aonde está trabalhando isso. E quantas vagas o Brasil tem necessidade? Nós somos uma frota de 2.600.000 veículos. Uma das iniciativas nossa foi tentar, através de uma PEC, alterar o que foi decidido por lei lá em Brasília, que volte para o caminhoneiro autônomo cumprir apenas 8 horas de descanso ininterrupto. Isso a PEC já está prevista, a PEC foi aprovada na comissão, agora a gente vai trabalhar para melhorar ela. Por quê? Porque a PEC ela fala o seguinte, aonde não há ponto de parada, cumpra-se às 8 horas. Aonde há pontos de parada, cumpre-se às 11 horas. Mas a gente sabe que não tem ponto de parada no país e também não tem ponto de parada suficiente, né? E outra coisa também, né? Postos de gasolina. A gente não pode considerar como posto de gasolina um ponto de parada. Muitas vezes o posto de gasolina, que faz um trabalho essencial, a vida inteira foi parceiro do caminhoneiro, só alguns que têm perdido esse lado aí, mas a grande maioria é parceiro do caminhoneiro. Mas os postos também têm que pagar conta. E é natural que eles cobrem pelo serviço, que eles cobrem para o caminhoneiro ficar ali, o cara tem que abastecer, a gente entende isso aí. Mas vamos ser sinceros, ponto de parada que está previsto em lei é feito pelo governo federal. Então, o governo federal tem que oferecer os pontos de parada e não podemos considerar os postos onde o caminhoneiro paga para ele poder ficar lá. Então, é nisso que a gente vai trabalhar agora, que o caminhoneiro volte a descansar aquilo que realmente o CTB permite, o que a parte de saúde fala que ele tem que descansar pelo menos 8 horas e que todos acham que é suficiente, né? E não às 11 horas. E também para ter mais pontos de paradas feitos pelo governo federal, pelas concessões de rodovia e que fiquem gratuito para os caminhoneiros. Grande desafio da aposentadoria especial
parte de cada um, parte de transportador autônomo, parte do seletista, parte das entidades envolvidas, sindicatos e confederações, para uma grande união de todos e fortalecer essa união no Congresso. Fazer com que essa pressão das entidades e dos trabalhadores coloquem na lei aposentadoria, o retorno da lei na aposentadoria especial. Ela está na Comissão de Tributação no Senado e é para isso que nós precisamos ter união de todos esses segmentos e individualmente também para pressionar o relator, para que nos inclua novamente num direito que nos foi tirado em 94. Pois é, porque o caminhoneiro ele se enquadra nos critérios da legislação, né? Tem periculosidade, tem insalubridade e tem penosidade, que são os 3 critérios que definem se poderá estar ou não. E sobra motivos para que o caminhoneiro esteja. E o que está faltando então hoje para sair essa aposentadoria especial, para retornar? Do meu ponto de vista, é esta pressão que precisamos dar na relatoria, no governo, nos parlamentares, para que nos incluam. Precisamos que as entidades, como disse, sindicatos e confederações e federações, junto com os trabalhadores, exerçam essa pressão para cima da comissão que está analisando isso no Senado. Beleza, rapaziada? É o seguinte, aproveitar aqui e fazer um convite a todos vocês para estarem participando dos encontros, das reuniões de caminhoneiros. Acabamos de sair aqui do 5º Encontro Nacional de Caminhoneiro aqui em Guarulhos, onde nós já temos um próximo encontro sem data definida para dezembro em Itajaí, para estar debatendo as pautas do caminhoneiro. Pauta aquelas que foram lá de Santos, piso mínimo de frete, aposentadoria especial e a jornada de trabalho. E aproveitar, convidar todos vocês para estar participando das entidades sindicais. Venha fortalecer as entidades. Precisamos estar unidos, rapaziada. E aproveitando aqui o vídeo, vamos seguir aqui o canal do nosso amigo Jaime, Vida de Estradeiro. Dá essa força, rapaziada. Valeu, até o próximo encontro. Não pode ir presencial, vai ter os links, assistam através dos links aí, rapaziada. Assuntos importantes foram debatidos aqui, merecem a sua atenção, então manda esse vídeo no Zap para os companheiros da estrada, todo mundo tem que estar informado. E se você não é inscrito aqui na comunidade Vida de Estradeiro, se inscreva agora e participe você também dessa comunidade que cresce a cada dia. E tem muito conteúdo aqui, olha, clica num desses vídeos que estão aparecendo na tela e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!